Graça a vós da parte de Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nosso Criador, Rei eterno e do nosso Mestre, Senhor, Justiça e Justificação, Jesus Cristo. A todos, queridos amados irmãos, que possam estar me vendo ou me ouvindo em qualquer parte do Brasil ou do mundo, que essa paz maravilhosa e confortante abrace-os de todo o coração, trazendo paz e tranquilidade, que está difícil nesses dias, mas agarrando-se verdadeiramente ao nosso Pai Criador e ao nosso Senhor e Mestre, Justiça e Justificação, Jesus Cristo, com certeza joguemos sobre Ele todas nossas ansiedades e com certeza Ele nos aliviará. Amém. A curiosidade, mais um estudo que eu trago para a nossa reflexão hoje, está sendo só bomba, né? Esses últimos vídeos que eu venho gravando semanalmente tem sido só bomba, né? Só bomba atrás de bomba. Como assim? Quebrando mitos. Mitos. Jesus caiu 3 vezes no percurso, no caminho até a cruz, quando foi levado pelo soldado romano, como a gente vê em filme e na cultura popular, e tem até pregador, por falta de conhecimento, ignorância, ou herege mesmo, ou gosta de manipular as pessoas, chega no púlpito, sem pesquisar, sem estudar, sem fazer uma exegese do texto, a qual ele se predispõe a pregar, e cacimba, engolindo corda, e começa a repetir baboseiras, coisas que não tem nas escrituras. Jesus caiu 3 vezes durante o percurso, como a gente vê em filmes. A gente viu que mais um mito quebrado não tem nos evangelhos. Só se estão usando algum apócrifo ou, perdão, alguma outra fonte. Alguma outra fonte histórica. É louvável sim. Você pode buscar em outras fontes. Sim, pode. Porque eu vou trazer um texto hoje que muitas das vezes você tem que fazer uma hermenêutica, exegese, uma interpretação, viajar no tempo, um verdadeiro vernáculo. Né? O que vem a ser isso? É um dominar da língua própria da nação ou de uma região específica. Você tem que dominar a língua, você tem que estudar, você tem que buscar, você tem que ir atrás. Muitas das vezes, como quem são meus alunos, você pode ter se deparado comigo aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe, mas para os meus alunos que já estão acostumados comigo, eles sabem muito bem que muitas das vezes eu pego um texto em português, eu tenho várias traduções. Aí eu pego um texto em português para fazer uma leitura, para fazer uma exposição. Eu pego o texto em português, mas eu olho, vou olhar no original. Se tiver alguma palavra, algo que não se encaixe muito, eu vou para o original. Eu vou para o grego, eu vou para o hebraico. Se o texto é em hebraico, é aramaico, eu vou na raiz da coisa. Eu vou na raiz da coisa para ver se de fato a tradução que eu tenho é bem fidedigna e se traz o sentido, as palavras, de fato, como aqui está mostrando. Agora, muitas das vezes você não encontra. Você busca, onde tiraram isso? Que em fatos históricos, em documentos, nem na cultura judaica, que é muito dizer, mas os judeus não creem em Jesus. Nem todos. Conheço judeus que sim, se converteu e creem em Jesus. Conheço até mestres, rabinos, que se converteram e agora é pastor. Olha só. E aí então, não é todos. O que é isso? Os apóstolos eram o quê? Eram judeus. Pedro, quando chegou no Shavuot, Pentecoste, quantas almas se converteram? 3.000 almas. Isso porque só contam com homens. E as mulheres? Judeus, Yahudins. Então, peraí, né? Não são todos. Então, pois bem, então você tem que... Mas tem certas coisas que você vai pesquisar, você vai buscar. E não encontra. Aí diz, é onde que Jesus caiu 3 vezes, que não tem folclore, fato histórico nenhum, é um mito. Começou a dizer em filme, se espalhou-se, ganhou grande parte das pessoas, se espalhou, e cadê? E não se encontra, não tem. Aí não tem. Outra que a gente viu também no vídeo,
Eu vejo pregadores. Josué deu 7 voltas em torno do muro de Jericó. Só deu 7, a gente viu que não deu 7, foi 13 voltas. E outras coisas mais. Hoje eu trouxe mais uma bomba. Mais uma bomba eu trouxe hoje. Mais uma. Olha outra polêmica, essa é curiosa. Essa é curiosa mesmo, a gente vai na raiz da coisa. Aí é essa uma que eu tenho que ir para a cultura. Eu tenho que ir para a cultura. Na raiz da coisa, para descobrir. É uma que eu tenho que pesquisar, mas você encontra na cultura. Tem coisas não, que não se encontra de jeito nenhum, não sei de onde tirar. Nasceu popular, mas algo como isso que eu estou trazendo e muitas outras coisas que eu já trouxe, a cultura mostra, nos originais mostra, em livros de grande aceitação, de grandes mestres, se encontra, mas outras não. Pois bem, hoje a polêmica de hoje, como vocês podem ver aí no título do vídeo, qual é? Aquele galo que canta, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, Pedro. Tem, às vezes, algumas traduções tendenciosas que até forçam e dão ideia que o galo cantou 3 vezes e Pedro negou 3 vezes e o galo cantou 3 vezes. Olha, ela tem traduções que dá esse entender, mas a tradução correta não é assim. Você vê nos 4 evangelhos esse relato. O de Marcos, em uma pequena observação, ele faz uma pequena diferenciação. O galo cantou 2 vezes. Antes, cantou 2 vezes e Pedro negou 3 vezes. Aí, em Marcos tem essa pequena observação. O galo cantou 2 vezes. Ele fez essa observação. Mas nenhum dos outros não tem. Eles se preocuparam em mostrar, sim, o fato de que Pedro o negou, como o mestre disse. Agora aí vem a agonia. Vamos ler primeiramente, para a gente se situar. Antes de mais nada, vamos fazer uma oração ao nosso Criador. Rei eterno, Pai celeste, Criador, Rei dos reis, honra e glória a Ti somente, Senhor, a homem nenhum. Honra só a Ti. Que cale-se todos os homens, que caiam por chão, todos, e só Tua glória permaneça, porque honra e glória seja dadas a Ti, somente a homem nenhum. Ó Rei eterno, na nossa pequenez, se faça presente no meio de nós, aqui e os meus ouvintes, que estão me vendo e me ouvindo, para absorver a Tua palavra, a Tua mensagem, dar-nos conhecimento, Senhor. Abre nossas mentes, nossos entendimentos, para a gente poder nos deleitar na Tua palavra. Ó Senhor, Pai eterno, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que se faça a Tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Pois bem, vamos fazer uma leitura que está para partir daí o estudo, a observação, o estudo, a curiosidade, que está no livro de Mateus. Mateus, vamos fazer uma leitura de Mateus, capítulo 26, do 30 ao 34, para a gente se situar bem. Vamos lá, Mateus 26, capítulo 26 de Mateus, mas também tem nos 4 evangelhos, lógico. Mateus 26, capítulo 30 a 34, vamos ler. E louvaram e foram ao Monte das Oliveiras. Então lhes disse Jesus, todos vocês tropeçarão, todos vocês se escandalizarão em mim nesta noite, pois está escrito que eu ferirei o pastor e se dispersarão as ovelhas do rebanho. Porém, depois que eu me levantar, irei adiante de vocês para a Galileia. Respondeu Kefa, Pedro, e disse-lhe, ainda que todos tropecem em você, eu nunca tropeçarei em você. Disse-lhes Jesus, verdadeiramente eu lhe digo que esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pronto,
partir daí vamos começar agora o estudo. Muitas das coisas, quem já vem me acompanhando, sabe. Eu já falei mais de 1000 vezes, mas eu posso estar me deparando com uma pessoa que não tem muito costume de me ouvir, ou me ouviu poucas vezes, ou nenhuma vez. Pode estar se deparando agora. As Escrituras Sagradas, ela foi escrita, a Bíblia, a Escritura, a compilação de livros, conjunto de livros, enciclopédia, cânon sagrado, coleção de livros de autores diversos, compilado em um livro só, e foi escrito por Yahudim, judeus. Judeus que escreveram de fala hebraica, aramaica. E dentro de suas culturas, regra de pronunciação, expressão. Às vezes a gente pega a Bíblia, muitos irmãos, eu já vi irmãos de púlpito. Irmão de púlpito. Gente boa, camarada. Mas que não tinha nem firmeza, não sabia nem que o mestre era judeu, que o mestre veio como judeu, como israelita, o Messias prometido. Nem sabia, é israelita, né? É judeu, né? Olha, não tinha firmeza em dizer, o mestre era judeu. Era o Messias prometido de Israel, um judeu, um israelita, da tribo de Judá, descendente de Davi. Era um judeu, um israelita. Dentro de sua cultura, viveu a Torá, seguiu a Torá fielmente, veio trazer a verdadeira interpretação da lei, coisas que muitos tinham distorcido, como hoje, várias religiões distorcem. Ele veio naquele tempo e veio trazer verdadeiramente a verdadeira interpretação, como se vive, dentro de sua cultura. Os autores inspirados por Deus, ao longo da história, se a gente for pegar desde Moisés, há mais de 3.000 anos, e veio compilações de livros dos profetas, e vários, até chegar a Brit Hadashah, Nova Aliança, o Novo Testamento, autores diversos, todos judeus, que escreveram baseado em suas culturas. Tem nada a ver com cultura americana, com cultura nossa brasileira, alemã, chinesa, japonesa, não. É cultura judaica. Tanto que eu vi relatos de pessoas, judeus, que não pegavam de forma alguma no Novo Testamento. Só era o Tanar. O que é o Tanar? É a Bíblia judaica. É a Bíblia judaica, a Bíblia do judeu. Ou seja, qual é? É o que a gente chama de Antigo Testamento, que não tem nada de antigo, não tem nada de velho. Se for um herege que deu esse título na época, é considerado até nos cursos de teologia, e entre muitos como um herege, mas mesmo assim aceitaram o título a qual ele deu, Velho Testamento e Novo Testamento. Mas, pois bem, vamos deixar para uma ou próxima. Então, o título é Tanar, eles usam até o Tanar. São 3 siglas, Taná, Torá, primeira sigla, Torá, depois Navim e Ketuvim. Ou seja, Torá, os 5 primeiros livros, a qual chamamos de Pentateuco. Penta, porque 5, teuco, livros, rolos. Os 5 livros da Torá, os 5 livros da lei, forma grega de se falar. Depois vem os Navim, Nevim, profetas, maiores e menores, e os Ketuvim, escritos. Esses formam a secção da Bíblia hebraica, é o que eles usam, o Tanar, que a gente chama de Antigo Testamento só. E o Novo Testamento muitos nunca leram e nem fazem questão de ler, e poucos leram, não crê. Mas outros foram alcançados sim pelo Senhor. E quando pegou o livro, Novo Testamento, por curiosidade, e começou a ler, principalmente quando se deparou com o de Mateus, que também hoje quem me conhece sabe, quem já está acostumado a me ver sabe que no original não é esse nome, é Mattialro, ou Matai, na forma aramaica. Quando eles começaram, o testemunho deste, são vários, né? Deste em questão, que eu vi ele dando depoimento, que ele começou a ler e disse, rapaz, que vários pais da igreja, e quem estuda sabe que Mateus, quando escreveu esse texto, foi, hoje não, já no passado do tempo, sabiam-se que ele escreveu em hebraico, porque ele escreveu endereçado para judeus. E pela cultura, você que conhece a cultura, o linguístico, a linguística, principalmente do Talmud, que depois da Torá, o livro mais importante, depois da Torá, aí vem o Talmud, a Mishnah, outros livros de cultura judaica, que é o quê? É a Torá oral, porque Deus deu a Torá escrita a Moisés,
mas o que quer dizer Torá? Orientações, instruções do Eterno para o seu povo, mas também outras oralmente. E muitos, olha, passava-se oral, assim, por exemplo, guardar o Shabat, não fazer isso, não fazer aquilo. Só isso? Mas o que mais? Então veio a necessidade de a tradição oral. Vamos escrever para que não se perca. Talmud, Mishnah, ou seja, é a Torá mastigada. Você pega o Talmud, a Mishnah, são o quê? Regras morais, civis. É mastigado, está mastigada a Torá neles. Você pega ela toda explicadinha, toda detalhada. Se você teve dúvida na Torá, se você teve dúvida, alguma coisa ficou vazia, os mestres exegetas judeus compilaram e fizeram exegese nestes livros. E você quando pega, aí você pega ele todo mastigado, as regras todas certinha, tudo traduzida, tudo feito uma exegese para que você não tenha mais dúvida. Então, pois bem, ele pegando o livro, o primeiro livro de Mateus, viu que estava cheio de riquezas essas, expressões essas, que o Talmud traz. Só quem entende, quem leu esse livro, quem estuda ou da cultura, ou estudiosos, eu mesmo que gosto de estudar, vê que conhece, ó, isso é da cultura judaica. Ou seja, a Bíblia está recheada, ela é toda judaica. E eles tinham um preconceito, mas quando pegou e começou a ler, isso é nosso. Isso é cultura judaica. É, porque é preconceito, mas é nossa, é toda a cultura judaica. Os apóstolos, Jesus, tudo viveu a sua cultura, as expressões. Não tem nada aqui de português, não tem nada aqui de cultura brasileira, de cultura americana, de alemã, europeia, nada. Aqui é cultura e expressão judaica. E você tem que viajar no tempo para muitas expressões. Quem está acostumado a me ver sabe, muitas coisas que eu já mostrei aqui. É como esta, o canto do galo. Vamos lá, vamos mais direto para o canto do galo. Primeiramente você vai ter que pegar a cultura da época. Eu vou viajar no tempo, vamos viajar no tempo. Era um galo mesmo que cantou ali? A pergunta é essa, é um galo mesmo? Vamos lá, vamos para um tratado chamado de Baba Kama, que é um tratado que está dentro da Mishnah. Um tratado que está dentro da cultura judaica, dentro dos livros judaicos, de sabedoria. Dentro deste livro, desde já dos tempos de Jesus, estava, a gente parte daí, estava proibido, era proibido criar aves, como galinha e outros animais em Jerusalém. Era um animal impuro, o frango, a galinha? Não, é um animal puro. Levítico 11, Vaikra, Levítico 11. Você chega lá e vê animais puros e impuros, caixa. Puros e impuros. Puros e impuros. E a galinha, o frango é puro, tranquilamente. Mas eles acharam por melhor não permitir esses animais ali, porque eles aporcalhavam muito. Como assim? Cisca muito, defeca muito, e ali era uma área santa, uma área sagrada, para que não perdesse o controle, e aqueles animais não se espalhassem, chegassem lá pelo templo e os locais todos, e tipo, fizesse esse tipo de coisa. Então era proibido criar esses animais dentro de Jerusalém. Nem sacerdotes, nem levitas, nenhum deles podia criar. Aí pergunta-se, dentro da casa do sumo sacerdote, no pátio do sumo sacerdote, canta um galo. Aonde é que o sumo sacerdote tinha um galinheiro ali? Onde era proibido, de acordo com esse tratado, dentro da cultura, você pega um livro, você pega o Talmud, as Mishnah, os livros que destrincha completamente a Torá, e vê, e começa a olhar, espera aí, se era proibido não criar esses animais, e esse galo, como era? E esse galo? De onde cantou esse galo? Se surgiu? Vamos lá. É como eu digo, o que muitas das vezes a gente lê na nossa expressão que é algo, para mim é assim. Mas em outra cultura não. Em outra cultura não é assim. É outra expressão. Era outra expressão dada. Existia naquele tempo, primeiramente, nós vivemos num calendário pagão gregoriano. Calendário gregoriano. Que é nesse tipo de fuso horário que temos. Que eu nunca vi 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Aí, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Aí você olha assim. Oxe, aí olha, tudo de noite. 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Como? É esse linguajar que se usa. Já de muito tempo. Mas não é bíblico. Não é dos tempos judeus. Lá era o quê? Hora de dia, era 24 horas normais. Normal, sim. Mas 12 horas dias e 12 horas noite.
12 horas pelo dia e 12 horas à noite. Não tem esse negócio de 1 hora da manhã e 2 horas da manhã, de forma alguma. Amanheceu o dia, hora 1, amanheceu. Hora 2, hora 3, que para nós é o que? 9 horas da manhã, quando Jesus Cristo, nosso mestre, foi crucificado. Aí, hora 4, e por aí vai indo. E aí vai indo, até fechar 12. Quando bate as 12 horas do dia, acabou, começa agora a noite. Mas aí como eles dividem? Eles dividem por vigílias. Anoiteceu, ó. Aí começa a primeira vigília da noite. Usa-se essa expressão, primeira vigília da noite, que são 12 horas, à noite, normal, lógico. Mas são divididas em 4 vigílias. 4 vigílias. Primeira vigília da noite, vai de quê? 6, às 6, às 7, 8, 9. Primeira vigília. Segunda vigília. 9, 10, 11, 12. Segunda vigília. Meia-noite. Terceira vigília. Meia-noite a 3 horas da manhã. Quarta vigília e última, 3 horas até 6 horas, que é amanhece o dia. Naquela cultura. Naquele clima. 6 horas, amanheceu, pronto, acabou a quarta vigília da noite. Pois bem, aí vem. Naquele tempo, existia uma troca de guarda por volta da terceira vigília da noite. A guarda da Fortaleza Antônia, que era a casa do governador Pôncio Pilatos. Na casa dele, Fortaleza Antônia chamava-se, onde era a casa do governador, tinha troca de turnos. E a troca de turnos geralmente era feita, eles trocavam próximo da terceira vigília da noite. Quando chegava perto do final da terceira vigília, havia uma troca. Eles trocavam. E lá tinha um instrumento que a língua dos romanos era o latim, e tinha uma pronúncia que eles usavam para tocar aquele instrumento. E eles tocavam o instrumento mostrando, primeiramente, que a cidade estava em segurança, mostrando que estava segura, e a troca de turno daquele soldado. Aí eles usavam aquele instrumento chamado galacinium, em latim, galacinium. Era o nome do instrumento, galacinium. É um instrumento de sopro. E quando eles iam trocar o turno, aí eles tocavam o galacinium, que traduzindo do latim para a nossa língua, o canto do galo. E aí? O canto do galo. E justamente por volta de 3 horas da manhã, o nosso mestre estava dentro da casa do sumo sacerdote, sendo humilhado por eles. Pedro não seguiu, a gente não vê no evangelho, ele foi seguindo, mas não conseguiu entrar, ficou no pátio. Que até uma serva disse, você anda com ele, você é um deles. Eu não. Depois saiu outra serva, que ele estava no pátio, do sumo sacerdote, aí disse, você também, você é um deles, a sua voz não nega. Não, de jeito nenhum, não sou não. E depois vem outras pessoas que estavam ali e disse, a sua voz denuncia, o seu jeito denuncia. Aí muitos acham que é pelas características, sim também, mas a fala aramaica. Era o aramaico a qual eles falavam. E o linguajar dele denunciou que ele falava essa língua. O aramaico, que era a mesma voz do nosso mestre Jesus Nazareno, o mesmo idioma. E aí ele falando dessa forma, todo mundo percebeu, no meio, principalmente ali no meio tinha. É claro que a língua falada fortemente era entre os judeus, era o aramaico. Mas também tinha muita gente, romanos, e que a língua que prevalecia, a língua forte entre os gentios e os romanos, era o grego. Mesmo sendo mesmo eles falando latim, mas a língua a qual eles aderiram, a cultura helênica, teve muita força. Tanto que, veja os nossos evangelhos, é fortemente em grego. É bem forte, a influência grega. Quando você pega as nossas traduções, principalmente algumas são fortemente, principalmente na parte das cartas paulinas, cultura e ideias,
culturas helênicas, ideias helênicas. É claro que as expressões e a base forte é judaica, mas perdeu muita coisa quando foi traduzido. Hoje já está sendo descoberto, alguns pais da igreja, quando se pega para ler, para estudar, ver sequer. E eles comentam, eles teve acesso a documentos que hoje a gente não tem mais, que se acabou. Mas até aquele tempo, pessoas que viveram no fim do primeiro século, segundo século, né, em meados do primeiro para o segundo século, teve acesso a documentos que se perdeu no tempo. E hoje nós não temos mais acesso. Mas temos acesso aos dizeres dele. Ele falava, a língua que eles falavam fortemente era o aramaico. Era a língua forte. E o Evangelho de Mateus foi escrito, tudo indica em aramaico, e depois transcrito para o hebraico e para o grego, para que se espalhasse. E vários outros evangelhos, possivelmente, pelo que se tem, e o que eles falavam, e pelo que eles diziam em seus documentos, eles fizeram escrever no aramaico. E depois transcrito para o grego, para que se atingisse a todos os gentios. E também judeus na diáspora de fala grega, que também tinham os que tinham nascido, como Paulo. Paulo tinha dupla nacionalidade. Falava latim, falava grego, falava hebraico, falava aramaico. Falava, né? E tinha outros judeus assim, que nasceram na diáspora, em outras terras gentílicas, e de fala grega. E se espalhou para que atingisse eles e a todos. E muitas guerras, muitos aperreios, muitos outros imperadores queimaram, destruíram muitos documentos dos judeus. E como o grego era uma língua forte, que era o inglês hoje nosso, que se espalhou grandemente por aquelas áreas, aí os acessos, o que chegou até nós com grande força foi o grego. Mas a raiz da coisa, a cultura da coisa, muita gente desconhece, acha que só tem manuscrito grego e existe muito manuscrito em aramaico. Olha só. Mas tudo bem. Então, minha gente, aí as pessoas disseram, a serva viu ele negou, depois a outra serva, que ele estava dentro do pai para o sumo sacerdote, ele negou de novo, depois outras pessoas que estavam ali, ele negou de novo. Aí, justamente 3 horas da manhã, de acordo com os historiadores, quando o mestre foi levado para ser humilhado, interrogado por aqueles tiranos, aí é a troca de turno, aí toca-se aquele instrumento, como o toque da alvorada quando amanhece o dia em nossos quartéis dos exércitos. Quem já serviu no quartel sabe muito bem aqueles troques de trombeta. Parece que já é uma influência que é bem de tempo. E aí? Naquele tempo, quando se trocava a guarda, eles tocavam o Galacinium. Galacinium. Galacinium, que é do latim, que traduzindo o canto do galo. É isso. Era o toque que eles se tocava quando havia troca de turno. E nessa troca de turno, aí eles tocavam. E justamente foi bem neste momento, antes que o galo cante, antes que o Galacinium, da troca de turno, mude-se o turno, você vai estar naquele momento, é aquele momento que eu estar, antes que ele toque, você vai me negar perante. Ó. Aí negou as 2 servas e um pessoal que estava assim. Ele negou 3 vezes. E aí? Outra aqui para dar grande força a gente. Você pega aqui, ó, por volta de... você pega aqui, ó, Marcos 13, 35. Veja só, o próprio mestre falando, ó, agora já trazendo aqui, ó. Veja só, outra coisa forte. 35, Marcos 13, 35. Vigiai, o mestre falando. Através de Marcos escrevendo, né? Vigiai, pois uma vez que não sabe quando regressará o dono da casa, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo, ou mesmo ao raiar do dia. E aí? O próprio mestre falando, ó, tarde, aí a tradução em aramaico, eu tenho uma tradução em aramaico, que ela traz assim, à noite, no meio da noite, no cantar do galo, ou no amanhecer do dia. Porque essa expressão à tarde, aí ele já como pega muita influência, tem umas influências gregas nas traduções, em algumas, então eles começam agora a captar, começam a pegar do fuso horário dos romanos, que na época eles tinham um fuso horário lógico diferente dos judeus. Como até hoje, se você for para Israel, certos tipos de... O Shabat é no pôr do sol. Quando chega o pôr do sol de sexta, pronto, anoiteceu, sexta. Para nós ainda é sexta, mas para eles já é o sábado. Então, não é? Então, já o mundo não tem isso, né? É de meia-noite.
Então naquele tempo eles tinham um fuso horário que era meio diferente, mas dentro da cultura judaica não. Era as vigílias da noite. Primeira vigília da noite, já sabe que era 3 horas de relógio. Ia de 6 às 9. Segunda vigília, 9 à meia-noite. Terceira vigília, meia-noite às 3. Quarta vigília, de 3 até amanhecer, 6 horas. Aí o mestre fala claramente, ó. Claramente fala em Marco. Vigiai, pois uma vez que não sabe quando regressará o dono da casa. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo, ou mesmo ao raiar do sol. Aí uma passagem começa a dar um checkmate muito grande. Dá um checkmate muito grande. Que era as trocas de turno dos plantões. Dos soldados que tomavam conta. Tomava conta na Fortaleza Antônia, casa do governador. Aí eles, nessa troca de turno, eles tocavam o Galo Sinium, que era, traduzindo, o canto do galo. Aí eles tocavam aquela trombeta. É isso a qual o mestre se refere. Já grandes outros historiadores disseram, é forte isso, sim, porque é das tradições rabínicas, que nos livros de sabedoria, talmúdicas, fala que é proibido. Era proibido criar animais, né, desse tipo, aves desse tipo, para não sujar, não emporcalhar aquela terra santa, aquele local santo. Então, como é que dentro da casa do sumo sacerdote teria um galinheiro? Ou esse galo estava onde? Na casa de quem? Para cantar tão alto para toda a região ouvir e Pedro ouvir. Então, a cultura, a gente viaja para a cultura corresponde e mostra fortíssimo que era esse toque desse instrumento. Era esse instrumento que se referia, e não um galo. E aí? Então tem muitas coisas. Eu pego um texto, por exemplo, eu pego um texto aqui, aí eu olho, esse aí foi traduzido do grego. Mas que muitos já falam que ele pode ter sido traduzido do aramaico. E passado para o grego para se espalhar, porque é a língua mais forte para se espalhar. Mas aí eu tenho que ir para a raiz da coisa. Eu gosto de usar também, eu tenho aqui, ó, uma peshita. Uma peshita. O que é uma peshita? Uma peshita é uma tradução das escrituras no aramaico. A peshita é uma expressão aramaica que quer dizer fácil, reta, fácil compreensão. É isso que quer dizer. A peshita é uma expressão aramaica, como maranata, é aramaico, muita gente desconhece. Tá vendo? Você pode ver que mesmo as traduções do grego, no original, trazendo para a língua se foi, se não foi, se foi, se não foi, mas você vê que grande parte das expressões hoje está se estudando, está se vendo, eita, aqui nessa tradução o tradutor ele traduziu aqui assim, em hebraico. Mas que na verdade hoje os documentos comprovam, não, essa palavra não é hebraico não, essa palavra é aramaica. Aí diz, tá certo, aí corrige. Aí faz tantas traduções atualizadas, revisadas, corrigida, fiel, e por aí vai para se corrigir e chegar ao máximo de perfeição. E vê-se. Aí uma expressão começa, maranata. Maranata é uma palavra, como eu posso dizer, é uma palavra aramaica. Maranata é de origem de língua aramaica. Rabone, você vê que nas nossas traduções vem traz rabino, hebraico, e rabone, aramaico. E aí? Tem cheio de riqueza de expressões aqui, mas também tem traduções fortemente que quando você pega, que você olha, aí você vê, tia, essa aqui mesmo, essa outra que eu tenho aqui é uma King James. King James. Aí você já olha aqui e já faz essa expressão aqui, já traz um pouco de cunho latim, como inferno. Inferno não é tradução dos originais. Inferno é uma palavra infernus, infernum, que vem do latim. Não sei nem porque está aqui. Porque não era para estar aqui. No máximo que fosse a correspondente grego, Geena ou Geena. Então, aí você olha, não, essa aqui tem influência. Aí peraí, eu vou logo na raiz da coisa, na língua original, que eu quero ver como está. Não que seja o original, são cópias de cópias de cópias, mas aí quando eu olho, tá certo. Então aí eu tenho certeza do que se vai ser dito. Então, minha gente, é isso aí. Espero que tenham gostado de mais esta curiosidade, que fortemente tem historiadores que dizem, é uma grande fonte, forte mesmo, que sim, pela cultura, e a raiz da coisa mostra que não era um galo real, e sim esse toque desse instrumento, como um chifre, que vinha assim, ó. Quer chamar o canto do galo, porque ele tinha um pouco de semelhança, né?
num toque. Já outros não batem o martelo com certeza de 100%, mas dentro da cultura não podemos brigar com a cultura do povo. Não podemos querer mandar ou dizer, não, não é não, você dentro da minha terra, no meu país Brasil, eu dizer a você que festa junina é uma cultura nordestina, e você vem de outro país dizer que essa cultura, as festas juninas, não é uma cultura nordestina, mas sim é uma cultura do sul. Cada estado tem sua cultura. A cultura, as festas juninas é de cultura nordestina. Já no sul já tem outros tipos de festa, outros tipos de estilos e ritmos que eles gostam. Aí cada região do país tem um gosto diferente, tem uma tradição, um folclore diferente. Você quer vir de outro canto para dizer aqui na minha terra, a mesma coisa se passa com a terra dos europeus, a Ásia, qualquer uma, o Oriente, cada um tem sua cultura e domina e fala de fato. E abre a minha mente. Quando eu comecei a estudar o hebraico, as línguas originais, minha mente abriu. Aí eu começava a olhar assim, entendi. Aí abriu a mente. Agora compreendi. Porque não dá para pegar assim, em termos de salvação, o Senhor deixou transparente. Está aqui, transparente. Agora, essas pequenas coisas que é para enriquecer de conhecimento, você tem que malhar, você tem que pôr original. Para começar a ver, para ver se de fato se é ou não é. Amém, amém. Espero que vocês tenham gostado de mais essa curiosidade bíblica, que as provas contundentes mostram claramente que não era galo, e sim esse instrumento. E até o próximo vídeo, onde eu vou trazer agora uma pergunta que muitos têm a ver, até fazem. É lícito cobrar para pregar? Jesus Cristo cobrava para pregar? No próximo vídeo vamos estudar esse tema aí. E vamos ver se tem alguma base na Bíblia mostrando que eu tenho que cobrar 10, 20, 30 mil para pregar. Eu tenho que ver. No próximo vídeo vamos estudar isso aí, vamos ver o que as Escrituras têm a nos dizer. Que as bênçãos do Eterno, nosso Pai, nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, hoje e para todo sempre. Amém.